Olá, seguidores! No vídeo de hoje falar sobre atitudes que são contra do vigário. Então, vou ensinar vocês a identificar atitudes que não são pró-cotistas, né, que tem como objetivo benefício apenas do próprio fundo, e vou dar exemplos práticos do que vou estar falando aqui, tá? Esse aqui é um vídeo que fiquei receio em fazer, tá? Fiquei pensando se eu deveria fazer ou não. Que eu pensar, né, que eu realmente tenho juízo nenhum. Acho que vocês nunca viram alguém que fala tão mal do produto com que trabalha, né? No meu caso aqui com fundos imobiliários. Gente falando mal de FIIs tem para todo lado, né? Tem um monte de hater aí, tem o Daniel Nig, tem aquele que se fantasiou é, de Sherlock Holmes, mas é gente fraquinha, sabe? Daniel Nigri não fraquinho, mas com fundos imobiliários é bem fraquinho. Coisa que rapidamente conseguia refutar os argumentos deles. No entanto que não, vou tocar na ferida, realmente alguns pontos aqui bem pesados sobre FIIs. Mas enfim, a realidade é essa, né? Se você quiser seguir sozinho aqui nessa trilha, boa sorte. Caso contrário, eu tô aqui, então já peço seu like e se inscreva no canal. Aqui é o Thiago PS, seu canal fique esperto. Então, antes de começar, tenho que explicar o meme aqui da capa, né? Então, aqui é basicamente uma fusão entre o meme Absolute Cinema, é, esse meme aqui, né, que é muito utilizado para fazer ironia é, de falando assim de filmes, criticando filmes, né? Esse rapaz aqui que eu nem sei qual que é a história desse meme. Então, basicamente, fusão desse meme aqui com o nosso querido Luiz Barsi. Ok, então vamos agora para o vídeo. Espero terminar tudo com um único episódio. Então, a primeira atitude que eu considero como conto do vigário é, entregar bons rendimentos apenas no bull market, apenas quando o mercado está aberto para emissões. Isso aqui é algo que eu notei bastante agora nesse bear market. É, realmente tem alguns fundos, alguns gestores, parece que deixaram para lá. Perceberam que com essa Selic a 15% não conseguiram fazer emissão de jeito nenhum e parece que desistiram, né, de entregar um bom resultado, começaram a deixar para lá. E então acabou que se destacaram muitos FIIs que entregaram um bom desempenho. Inclusive, agora há pouco estava gravando um vídeo aqui sobre Mana 11, que é uma das exceções a esse caso, né, de que tem entregue um bom desempenho mesmo que a gente está aqui no mercado de baixa. Agora, tem muito fundo que está fazendo o contrário, né? E para exemplificar isso, eu até pensei em qual que eu utilizaria, se era RZTR11 ou TGAR11. Mas como eu não tenho juízo nenhum, vou exemplificar aqui com o RISA Terrax, que tem uma base fidelizada, base mais fidelizada de cotista, né? E adoro fazer isso, tá? Cotista gado, adoro atiçar eles, tá? Provocar. Aqui em ZTR11 eu sei que tem muito gado, tá? Muito gado mesmo. Mas então, aqui no Risa Terrax é um fundo que operacionalmente eu tenho que dar os meus parabéns para os gestores, realmente entendem muito de agro, mas tem algumas atitudes não muito procotistas. Aqui não apenas eu, mas um inscrito aqui do canal, o Júlio, ele já reparou uma coisa que eu concordo, é que basicamente se não tem emissão, se não tem chance de emissão, o gestor não solta rendimento bom. Isso porque volta e meia ele está fazendo uma ou outra venda aí de fazenda, gerando ganho de capital enorme, mas o cotista não vê esse lucro. Isso aqui fica bem evidente aqui na emissão aqui no final de 2023. Então aqui os rendimentos começaram, deram um salto que vai para 1,40, patamares bem elevados. Com isso eles conseguiram fazer uma emissão, aumentaram significativamente o, o patrimônio, né, o que acabou diluindo esse lucro que eles obtiveram aqui no final de 2023. E desde então o rendimento sumiu, tá? Aqui no final de 2024, até eu consegui observar uma melhora do rendimento,
No entanto, o mercado começou a dar uma azedada, a Selic começou, o mercado viu que a Selic ia subir, aí o rendimento voltou a cair. Então aqui acho que é um padrão bem claro onde a gente tem um mercado de baixa, o gestor não libera esse lucro. Outro caso é bem evidente, Tegar 11, né? Esse daí, se não tem, é muita coincidência, né? Se o mercado tá bom para emissão, vem bons rendimentos. Se não tá bom, o rendimento cai. E aqui um caso ainda mais feio, esse aqui é um caso bem nítido, é o da Capitânia em CPTS 11, vendendo CRIs com prejuízo. Então, fazendo prejuízo aqui no mercado de baixa, para diminuir o preço médio aqui de alguns ativos. Depois, quando chegar ao mercado de alta, ele vende com lucro, aumenta o rendimento e consegue fazer emissão. Então, realmente é um caso bem feio, tá? Ok, agora aqui vamos para a segunda atitude, que é conta do vigário. A segunda atitude é ancoragem. Falar sobre, fazer algumas críticas à ancoragem agora. Talvez aqui seja uns exemplos mais explícitos de conto do vigário, tá? Ancoragem, para quem não sabe, é quando um fundo ele entra aqui na emissão de outro porque o gestor sabe que não vai ter apelo por parte dos investidores, aí ele conta com outros os gestores amiguinhos para participar nessa emissão dele. E aqui tem influenciador gigante que no começo de 24 associam coragem com arbitragem. Isso aqui foi um dos vídeos mais sem sentido que eu vi, tá? Uma coisa é coragem, outra coisa é arbitragem. Coragem é troca de favores entre gestores, já a arbitragem é quando acontece quando o mercado de bull market, né, quando o mercado está bombando, em que você entra no IPO para vender depois. Já a coragem realmente acontece no mercado de baixo, quando os gestores não estão conseguindo fazer emissão junto com a baixa de cotistas. Então, foi uma associação horrível aqui. Esse influenciador foi o Baroni. Eu até pensei em fazer uma crítica a isso. Esse vídeo foi acho que foi em fevereiro ou março de 2024 que ele fez, tá? Eu até cheguei a fazer a arte aqui desse vídeo que eu ia fazer criticando o Baroni, mas eu tava bem no começo do canal, né? Foi em fevereiro ou março, o meu canal estreia que foi abril de 2024. Então, achei que seria muito pesado, né? Fazer que esse vídeo. Meio que realmente fiquei com medinho de criticar o maior influenciador aqui do nosso mercado e acabar perdendo inscritos. Aqui peço desculpas aqui pela minha covardia. O canal estava bem pequeno ainda, nem tinha chegado aos 1.000 inscritos, que é o mínimo que o YouTube cobra para ele te monetizar. Então eu acabei deixando esse vídeo para lá, mas talvez eu dê uma pesquisada aqui, pegue esse vídeo novamente para refazer esse vídeo aqui, onde Baroni associou arbitragem com ancoragem, algo que eu considero um absurdo. Agora aqui, trazendo um exemplo prático aqui de como a arbitragem é um conto do vigário. Acho que o caso mais explícito que eu conheço é o envolvendo a CPSH11, é um fundo de shopping da Capitânia. E aqui é o seguinte, Tegar 11, que é um fundo de desenvolvimento, ele fez a ancoragem desse fundo de shopping da Capitânia e o SNCI 11, que é o fundo de papel da Suno, fez a ancoragem de Tegar 11 e SNCI 11, há algum tempo atrás, foi ancorado por REC R11. Então aqui é uma troca de favores em cima de troca de favores. E aqui esse caso entre Tegar 11 ancorando CPSH11 e a Suno ancorando Tegar 11 foi algo muitíssimo próximo, tá? Muitíssimo próximo mesmo. A Suno ancorou Tegar 11, aí Tegar 11 ancorou CPSH11. Então essa aqui é questão ali acho que talvez dentro do próprio semestre, tá? Então foi algo realmente muito feio aqui envolvendo essas gestoras. E
Aqui mostrar para vocês REC 11, nem sei se eles ainda têm SNC 11. Eles andaram vendendo alguma coisa. E se eu fosse correr atrás aqui, eu poderia até achar aqui, ó, R11, não sei. Algum fundo deve ter ancorado alguma emissão da REC, tá? Poderia até ir mais além. Então, ó, é meio que é que eu me lembrei do meu trote aqui. Isso aqui não é na foto do meu trote, não, tá? Mas lá em 2010, quando eu tava entrando na faculdade, existe uma brincadeira do trote chama elefantinho, né? Que as pessoas ficam com o braço aqui para trás e vai pegando aqui, meio que vai tudo conectado, né? E aqui meio que me lembrei desse rolo aqui envolvendo gestores. Mais ou menos estaria aqui CPSH11, aqui TH11, aqui SNC11, aqui REC-R11. Então, essa troca de favores aqui, isso aqui dá total argumento porque para o que o Barsi falou, tá? Isso aqui é único e exclusivamente para aumentar patrimônio sob gestão. Isso aqui é conto do vigário, pura e simplesmente é o suco do conto do vigário, tá? Esse tipo de atitude aqui que os gestores fazem. Mas enfim, apesar disso, acho errado aqui a forma que ele falou, né? Generalizando aqui que todo fundo imobiliário seria conto do vigário. Ok, indo agora para o terceira atitude, que é conto do vigário. Fazer de tudo para crescer o patrimônio. Então aqui eu posso citar a utilização de estratégia para deixar o fundo mais atraente. Então aqui seria fazer de tudo, né? Fazer coisas que até o capítulo duvida para deixar a emissão, o fundo atrativo e conseguir fazer a captação. E aqui envolve aquelas estratégias que eu até já fiz um vídeo apenas sobre isso, sobre os quatro cavaleiros do apocalipse dos fundos de tijolos. Essa terceira atitude está basicamente aqui principalmente em fundos de tijolos, tá? Fundos de tijolo realmente a coisa tá ficando bem feia com essas atitudes aqui para inflar renda, né? Algo que já tem criticado já há bastante tempo. Vocês devem estar até cansados de me ouvir falar sobre isso. Mas enfim, aqui estou me referindo a Sellers Finance, renda mínima garantida, alavancagem com carência, troca de cotas por imóveis. Então é o vale tudo, né? E aqui, como exemplo prático, posso dar exemplos mais feios, né? Mais grotescos. Vegri 11 da Valora e Core 11 da Kinea. Não, aqui esse caso foi feio demais esses dois, tá? Esse Core 11 é uma vergonha aqui para Kinea. É uma vergonha mesmo, vergonha mesmo. Já falei quando eu falo desse Core 11 que se não me falam o nome do ticker, nem a gestora, eu ia falar que, isso aqui é coisa da REC, isso é coisa da Vinci. Isso aqui é coisa feia demais, tá? Pegou muito, muito mal pra Kinea. Muito mal mesmo. Peço que desculpa o Kinea Loves, mas isso aqui ficou muito feio pra Kinea, tá? Agora que já a gente tá vendo, né? Agora aqui o fundo tá pagando em 25, 2026 vai cair para 60 a 63 centavos, uma queda da renda pela metade. Aqui em Vegrioso também não fica para trás, né? Então aqui realmente muito feio esse tipo de coisa, tá? Vendendo aqui até a mãe para conseguir fazer emissão, né? Para deixar o ativo atrativo, o fundo atrativo com yield legal para conseguir fazer emissão. Então, isso aqui para mim também é o conto do vigário, é você fazer de tudo para fazer missão. Fazer missão e dane-se o resto. Vamos lá agora para a quarta atitude que configura como conto do vigário. Ah, ok, aqui no caso seria dificultar o acesso aos problemas. Isso aqui é uma atitude que é contra o vigário, porque ao você esconder os problemas, você está aqui é, tentando esconder, né? Deixar o fundo mais bonitinho aqui, visando conseguir fazer mais captações. Então, aqui é basicamente esconder tudo de ruim que acontece no fundo. E aqui o caso mais evidente é quando acontece um problema com o fundo, o gestor dá visibilidade, porque senão vai ficar feio para ele ficar escondendo. Mas aí nos seguintes, ele simplesmente finge que nada aconteceu, né? E acho que caso excelente, um exemplo excelente que eu posso dar disso é bot B11. Enfim, fica até eu tenho uma visão positiva.
Aqui, ele teve uma dor de cabeça com o MES 11. Ele comentou, chegou a trazer um bom detalhamento alguns relatórios atrás, mas hoje em dia aqui comenta mais nada. Que algum investidor desatento que entra aqui fica completamente desatento, não sabe do que aconteceu, o que se passa, o que tem problema aqui. E olha, isso que eu tô falando não acontece apenas com o bot B11 não, tá? Vários outros fundos adoram fazer isso. Acontece problema, comenta uma vez e depois param de comentar, né? Mas também tem alguns que expõem, tá? Até mesmo alguns que não têm, algumas gestoras não são bem vistas pelo mercado. Como, por exemplo, aqui VGP11, todo relatório ele expõe aqui a inadimplência aqui do CRI Manhattan. Não apenas aqui em VGP11, como o VG11. Então aqui é um breve suspiro de atitude para cotista acontecendo na Valora. Ah, ok. Então vamos agora aqui para qual que é eu já perdi a conta aqui, tá? É a quinta? Acho que é a quinta atitude contra o vigário, né? Então, aqui no caso seria a maquiagem das falhas no fundo. Olha, aqui, voltando aqui na atitude anterior sobre dificultar o acesso aos problemas, isso aqui é algo que pode ser bem comum às ações também. O gestor de ações ele também quer esconder os problemas. No entanto, como as ações é um mercado mais monitorado por profissionais dedicados, então é mais difícil para eles ficarem escondendo, né? Mostrar o problema uma vez e depois parar de mostrar, porque senão que o mercado pega no pé. E aqui o quinta atitude, que é quando o vigário, é maquiagem no relatório. Isso aqui também é algo muito comum também em ações. Basicamente, se você lê um release de ações, você tem vontade de comprar sempre, tá? Realmente eles realçam muito os pontos fortes, mas como tem acompanhamento de muita gente dedicada, eles também precisam expor os problemas. E aqui nos fundos imobiliários não é diferente das ações. A gente também tem muita maquiagem, tá? Muita maquiagem também. Então aqui até falando aqui sobre a fala aqui do Bassi, tem sim conta do vigário em fundo imobiliário, mas ações também não fica para trás, tá? Tem muita vigarice por lá também, né? Muita fraude, muita coisa esquisita. Recentemente até mesmo teve R$ 1 bilhão sumindo lá na ação do Grupo São Mateus. Teve agora, acho que a Oncoclínicas, acho que tinha R$ 300 milhões em CDB do Banco Master, vai tudo pro saco isso daí. É um monte de transação errada, por exemplo, com a Minerva, nossa, Minerva tomando um prejuízo aqui enorme. MRV eu também tem um prejuízo enorme. Então tem muito conto vigar também em ação, tá? Mas ok, voltando aqui para fundo imobiliário. É, então, acho que nem preciso explicar muito o que que é maquiagem no relatório, né? Mas vou dar aqui uns exemplos práticos para que fique bem claro do que eu estou falando. Começar aqui por MCCI 11. Deixa eu abrir aqui uns relatórios para exemplificar para vocês. Não, aqui hum, também vou pegar aqui um relatório de VG 11. Só um instante. Ok. Então, aqui MCCI 11, esse aqui é um fundo de papel high grade. Se vocês forem procurar aqui a taxa média do fundo, vocês vão encontrar apenas a taxa marcada a mercado, que aqui é IPCA mais 9. Então, aqui você pensa que é uma taxa boa. No entanto, essa taxa marcada a mercado, no mercado atual, pelas condições atuais, em que os juros estão altos. Se o gestor fosse expor a taxa de aquisição, seria algo muito, muito menor, tá? A gente vê que a taxa de aquisição tá cheia aqui, ó, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 7, IPCA mais 6,25. Então, aqui o gestor, ele coloca a taxa marcada a mercado, mas não coloca a taxa de aquisição, porque senão fica feio para ele, né? Outro exemplo aqui em CACR11.
Aqui o gestor, na forma como ele coloca a tabela de ativos, dificulta bastante da gente saber qual que é a concentração. A gente coloca aqui, ó, o CRI, porcentagem da carteira tal. Essa aqui, como é que eu vou saber qual a exposição do ativo tal ao projeto tal, exposição? Não tem como, né? Para isso, é basicamente o investidor, ele tem que pegar aqui um ativo, pegar aqui o saldo devedor, pegar o patrimônio do fundo e para assim ele descobrir quanto que ele representa da exposição do fundo, né? Então, uma trabalheira danada que é, quem está investindo aqui tem o trabalho, não consegue ficar fazendo essas contas por conta, né? Não está por conta de fundo imobiliário. Ok, outro caso aqui de maquiagem no relatório, a gente pode observar em VGIR 11 nos fundos Avalora e outros fundos também, tá? Que eu não somar CRIs do mês devedor. Por exemplo, aqui em VGIR 11, aqui ó, CRI Elbor 40E, CRI Elbor 22E. Então tá tudo aqui separado. Se você somar isso aqui, acho que dá 20 ou quase 30% do fundo, mas tá tudo aqui separado, então acaba que dificulta bastante para a gente conseguir identificar a concentração do fundo, né? É o gestor trabalhando para nos tem dificuldade de identificar os pontos fracos do fundo. Então, isso aqui é realmente um ponto chato aqui, só para dar trabalho pro cotista. Agora vamos aqui para a sexta e última atitude, que é conta do vigário. Que no caso é a seguinte: imóvel ruim gera a mesma receita de taxa de administração que o imóvel bom. Aqui eu faço a seguinte pergunta para vocês: 100 milhões de reais de um imóvel industrial lá onde Judas perdeu a bota, é, ele quanto que ele gera de taxa de administração? Considerando que 1% ao mês, 1% ao ano. Gera 1 milhão de reais em taxa de administração, né? E agora, quanto que gera 100 milhões de reais de um galpão logístico AAA no leste maior de São Paulo? Quanto que gera de taxa de administração? 1% ao ano é o mesmo 1 milhão de reais. Então, esse daqui é um ponto muito negativo que a gente tem nos fundos imobiliários, que imóvel ruim, ele gera a mesma taxa de administração que o imóvel excelente. Isso aqui é realmente um ponto que a gente tem que ter muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. E aqui, os melhores exemplos que eu tenho para isso daqui são GGRC e ALZR11. Aqui, inclusive, GGRC, um caso que tem que tomar muito cuidado, que ainda por cima os cotistas defendem aqui com unhas e dentes, tá? Eu estou comprando, levando um monte de fundo questionável para dentro, ainda assim tem um monte de cotista defendendo, algo que até fiz um vídeo aqui em novembro, né, falando que sobre o gadismo em fundos imobiliários. O pessoal defende o gestor vai nadar de braçada, né? E aqui no caso, GGRC comprou o portfólio de Helg 11, fundo de logística da REC. É um fundo que ninguém gostava, ninguém gostava. Fundo bem fraquinho. Aí trouxe aqui para dentro de GGRC. Magicamente, não, se transformou num portfólio bom, que não sei o que. O mesmo posso dizer para o fundo logística. E, enfim, é esquisito, né? Quando tá fora, tá ruim. Agora que entrou aqui para dentro, ficou um imóvel bom. Isso aqui é realmente bem esquisito, tá? Aqui a LCR11 também é outro caso. Aqui tá cheio de imóvel ruim, tá? Cheio de imóvel tanqueira. Comprado aqui imóvel Alphaville. Em 2023, 2024, a gente já tinha conhecimento sobre a situação da região. Mesmo assim, eles fizeram a aquisição. E é o seguinte: cada 1 milhão de reais desse imóvel do Dupont gera a mesma taxa de administração que 1 milhão de reais aqui desse galpão no Mercado Livre em Ribeirão Preto. É um excelente imóvel. Então, esse aqui é um ponto que
realmente ah, ah, dá, dá razão aqui para a fala infeliz do Bassi, de que os gestores eles vão fazer de tudo para aumentar a taxa de gestão, que o gestor ele o foco dele é taxa de administração, taxa de administração, taxa de administração, nada mais importa. Então, isso daqui, 25 minutos de vídeo, devia ter dividido, né? Mas enfim, para aqueles que aguentaram aqui até o final desse vídeo bem pesado, peça seu like, se inscreva no canal e lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!